A paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos aqui por mais um dia. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, inicialmente, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 11. Mais precisamente, o primeiro verso somente. Tá bom? O primeiro verso diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqui Paulo, ele está querendo dizer o que para nós? Ele está simplesmente falando assim, ó, assim como eu tenho feito a caminhada com Cristo, tenho andado com Ele, que vocês possam também ser. E hoje eu queria trazer uma reflexão para as nossas vidas, baseado principalmente na fé. Porque sem essa fé, a gente não consegue viver uma vida cristã. Nesse momento, eu queria que você abrisse comigo aí, na segunda carta de Coríntios, no verso 5, capítulo 5, verso 7. Somente o verso 7. Olha só que coisa maravilhosa que Paulo fala para nós também. Ele diz assim: visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Será que você entendeu? Vamos ler novamente. Visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Isso ele estava querendo dizer que nós não podemos andar pelas coisas que nós vemos. Na palavra do Senhor também diz que nós devemos transformar as coisas que nós vemos lá fora pela transformação da nossa mente, para que nós possamos aprender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Neste momento eu queria que você fizesse uma reflexão comigo. Se todas as coisas que estão acontecendo lá fora, se você traz para a sua vida, como é que você fica? Vamos colocar outra situação. Se você vai a um médico e ele fala que você tem um câncer, como você fica? Colocar uma outra situação um pouquinho diferente. Se você está saudavelmente bem e vai a um médico e ele te fala que você tem um câncer, como você fica? Existe um momento científico que acontece muitas vezes quando a gente vai ao médico, que é o efeito placebo. Quando a gente acredita que algo ruim pode acontecer mesmo não sendo. Isso, quando a gente fala de acreditar, a gente está falando de pensamentos. Só que a Bíblia nos diz, Paulo nos disse isso, para que nós possamos entender pelo que nós vivemos. Ele fala que nós vivemos pela fé, e não por aquilo que nós vemos. Amém, meu irmão? Então eu queria que você também lesse comigo lá em Tiago. Lá em Tiago, primeiro capítulo, no segundo verso. Para você entender claramente o que o Senhor tem feito na sua vida, através da fé. Amém, meu irmão? Aqui ele vai falar um pouquinho do que a fé produz em nossa vida. E a palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E aí eu quero trazer Jesus para essa conversa. Eu queria que você entendesse que Jesus foi o cara que ele foi perfeito na fé dele. Por mais que ele passasse por diversas dificuldades, ele era um cara que ele era ligado no Pai através da fé. Ele não olhava pelas circunstâncias simplesmente porque nós queríamos olhar para essas circunstâncias. Naquela cidade onde ele estava, tinha diversas pessoas passando por necessidade. Mas essas pessoas, elas esperavam um Salvador. Só que muitas delas não acreditavam que Jesus era esse Salvador. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Jesus, como exemplo de fé, ele não ficava observando para as coisas que estavam acontecendo. Ele não ficava olhando para a esquerda ou para a direita. Quando ele se declarou sendo ele o Messias, ele passou por diversas dificuldades, porque os fariseus queriam matá-lo, os mestres da lei queriam matá-lo. Mas, meu irmão, presta atenção, Jesus ele era ligado no Pai. E mesmo que ele fosse passar por diversos problemas, ele confiou no Pai. Ele sabia que ele tinha um Pai. Por isso que lá na cruz do Calvário, ele simplesmente amou. Ele simplesmente se declarou para aquele povo. E mesmo assim, aquele povo chacoteando pela vida do Senhor, ele simplesmente falou para o Pai. Ele falou: Pai, perdoa ele porque eles não sabem o que estão falando. E em nome de Jesus, eu queria te falar também desse amor. Porque a fé, ela é a certeza daquilo que a gente não vê. E é por isso que nós devemos exercer essa fé. E eu queria principalmente ler com você agora, em Mateus capítulo 5, versos
43 e 44 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. E aí Jesus, com seu pleno amor, ele diz o seguinte: mas eu digo, amem o seu inimigo e orem por aqueles que te perseguem. Olha que coisa maravilhosa, porque Jesus, ele exercia o amor em todas as circunstâncias. E o amor é um exemplo de fé, porque você não consegue palpar o amor, mas o amor, ele é uma ação genuína em Cristo Jesus. Então você tem que exercer esse amor. Amém, meu irmão? Eu espero que você esteja entendendo essa mensagem. No mesmo capítulo, olha só que maravilhoso, no mesmo capítulo, no verso 46, ele diz assim: porque se amardes os que os amam, que recompensa tendes? Até os publicanos fazem isso. O que Jesus estava querendo passar para nós aqui? Ele fala assim: meu irmão, você amar aquele seu irmão que está na igreja contigo é fácil. Exercer a fé com ele é fácil. Mas o difícil é você perseverar, assim como o Tiago escreveu, perseverar na fé até o fim, para que ela possa trazer na sua vida essa perseverança plena e que você possa ser pleno em Jesus Cristo. Jesus, ele é maravilhoso em todas as coisas que ele fazia, e principalmente nesse contexto, de que o amor exerce a função que ela tem de fazer. Quando nós amamos, nós exercemos a fé de Cristo Jesus. Nós acreditamos que, independente das circunstâncias, do mundo estar caindo lá fora, estar se derrubando lá fora, nós sabemos que o Deus que nós servimos, o Pai que nós temos, porque Ele nos deu esse direito, é o único que pode transformar as nossas situações. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu quero exemplificar isso com um só provérbio, que se encontra lá no provérbio 16, o verso 3. Queria que você meditasse comigo nesse provérbio. Diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha só que mensagem maravilhosa que foi escrita. A palavra do Senhor diz que nós devemos consagrar ao Senhor todas as coisas. E nós seremos, ela não fala assim, talvez. Ela fala, nossos planos serão bem-sucedidos. Meu irmão, quando você para de olhar para a esquerda e para a direita, assim como Paulo fez, quando você para de olhar para a esquerda e para a direita, assim como Jesus Cristo fez, quando você para de olhar para a esquerda e para a direita, assim como todos os discípulos fizeram, assim como os do passado, os do presente e os do futuro irão fazer, meu irmão, pode ter certeza, em nome de Jesus, eu quero que você creia nesse momento. Meu irmão, Ele não tem plano de morte para nós. Por mais que essa pandemia esteja acontecendo, por mais que as circunstâncias estejam difíceis, por mais que as pessoas estejam sendo recolhidas, você é parte do propósito de Deus. Eu quero que você entenda neste dia que Deus, Ele fez a fé para que você pudesse crer nele, para que você pudesse acreditar no amor dele, e Ele te dar a opção de entregar tudo para Ele. Foi isso o plano que Deus fez. Jesus se entregou na cruz, porque Deus pediu para Ele fazer. E Jesus exerceu a fé dele em todos os aspectos, acreditando que o Pai seria o Pai para salvar uma humanidade. Se Jesus não tivesse se entregue, em nome de Jesus, se Ele não tivesse se entregue, eu não estaria aqui hoje. Eu não seria ninguém. E é por isso que, em nome de Jesus, eu quero que você pense nessas 4 palavrinhas: imitação, fé, amor e ação. Que você possa imitar a Jesus Cristo em todo o tempo. Que você possa acreditar em Jesus Cristo, na morte dele, naquilo que Deus tem para fazer. E em nome de Jesus, que você possa amar através de Jesus Cristo. Executar o amor de Cristo para as outras pessoas, e tudo aquilo que acontecer na sua vida será bem sucedido. Em nome de Jesus, eu quero que você fique com essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.